Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais o Sped Brasil Cast. Hoje, 6/6, primeira semana de junho, uma semana de muita discussão de reforma tributária. Agora o bicho pegou, agora a história é diferente, né? Agora todo mundo caiu na real que não vai ter, pelo menos até agora, uma prorrogação. Cláudio Bezerra, bom dia, seja bem-vindo. E pelo menos prorrogação não vai ter. Não há sinalização disso. O físico diz que vai cumprir pelo menos o layout básico. Ah, não sei se você sabe disso, né? O Cláudio está me perguntando que ele colocou uma proposta lá numa concessionária em Goiás e o escritório de contabilidade disse que não precisa se preocupar com esse tema em 2025. Caramba! Eu fico besta com essas histórias aí porque não consigo entender que mundo que esse povo vive, né? Inclusive, a gente vai falar disso da fase testes, né? A fase teste começa agora, 1º de julho, uma sinalização importante da Receita, né? De iniciar os testes a fase, junto com a do encate. E aí, lógico, né? Tem um porquê dessa história. Como que você iria começar o projeto da Receita se o projeto da nota fiscal adequação do ENCAT começa em julho? Eles anteciparam de setembro para julho. É inviável, né? Por que que você vai testar no teste da Receita? CBS. CBS da onde? Da nota fiscal eletrônica. Ah, mas é de serviço. Não, de serviço não está pronto ainda. Ontem tivemos até um evento grandioso, né? 1.000 pessoas quase no evento, 1.000 pessoas com dúvidas, com um monte de questionamento. Eu brinco que a gente precisa ter aí uma, uma, uma discussão ampla sobre a parte de serviços, né? Porque só se fala em mercadorias e serviços. Vai ter CST, vai ter C-Class, vai ter eventos, vai ter nota de débito, nota de crédito, do jeito que está do outro lado. Então, como que vai ser? Ninguém vai falar que, eu faço encontro de contas de serviço com permuta em alguma coisa, outros serviços, ou passagem aérea, enfim. Ninguém vai colocar nada disso. Qual é a pergunta que eu fiz? Mano, durante. A gente tem um grupo de discussão, né, do piloto, e tem lá questionamentos sobre. Eu coloquei. Primeiro, sobre o CNPJ, né? Então, o CNPJ vai ser o norte, das operações e não mais a inscrição municipal. Seu sistema está pronto para isso? Hein, Cláudio? O sistema ainda mais de concessionária, né? Pelo amor de Deus, gigante, algumas têm mainframe também, né? Outras já substituíram. É, Então, hoje, quando você vai lá no RP, ele está orientado a inscrição estadual ou inscrição municipal, vai ser o CNPJ. Inclusive, o novo cadastro de CNPJ, ele foi colocado no projeto do Profisco 3. Profisco 3, gente, você sabe o que é isso, né? Já comentei aqui, você que é assíduo, Renato Concórdia, bom dia, seja bem-vindo. O Profisco 3 ele financiou todo o SPED com 900 milhões de reais e agora o Profisco 3 os estados estão colocando lá nas suas projeções. Ele tem cláusulas fixas, eu até tinha aqui, fácil. É, Bom, mas um deles é o novo cadastro de CNPJ que vai nortear o universo da reforma tributária. Então, preste atenção. O seu CNPJ vai ter problemas. Se você acha que não tem nada para fazer,
esquece, porque, primeiro, todos os reportes que você faz hoje orientado à instituição estadual, à instituição municipal, terão que ser revisitados. Então, é um negócio bem complexo. Lógico que a sua empresa já tem aí os robôs que fazem isso automaticamente, converte, não é assim, né? A gente sabe como que é a realidade aí fora. Então, vamos colocar um pingo nos is. Tem uma série de atividades para serem feitas agora. Já deveria estar pronto, tá? O meu cronograma, agora, junho, você já deveria estar bem adiantado em relação às atividades da reforma tributária. Cadastro de mercadorias, tudo que você vai tomar crédito, novo, né? São créditos novos, material auxiliar, material de uso e consumo. A gente toca nessa, a gente bate nessa tecla muito rápido, muito incisivamente, porque tem muita gente com cadastro errado, né? Muitos com material que é auxiliar e está como material de uso e consumo, porque não é uma análise simples, dá um certo trabalho, tem que ter um conhecimento pleno do processo produtivo da companhia. Isso eu estou falando para as indústrias. Então, quando eu escuto, como disse aí o Cláudio, que o contador lá de Goiás está dizendo que não tem nada para fazer em 2025, minha nossa senhora. Bom, pode ser que o sistema de gestão, o RP, a solução fiscal que porventura ele tenha, tem empresa que nem tem, esteja tão redondo, cadastros de clientes e fornecedores, tudo isso já esteja mapeado. Eu, quando encontro esse cenário, eu faço perguntas. Eu não fico batendo na tecla, não, você tem que fazer. Eu faço perguntas. Pergunto para ele, qual é o volume que você fez de compras no ano de 2025 desses novos materiais? Quais são os seus clientes de meio de cadeia, seus fornecedores de meio de cadeia? São perguntas que ele não tem a resposta. Simples. E aí, logicamente, mas por que que você precisa saber? Por que que eu preciso ter esse controle de meio de cadeia? Aí você explica os detalhes do projeto, da reforma tributária e a necessidade de ter essa informação na meio. Seu cliente vai fazer split, mostra para ele a diferença de faturar para um cliente split, que vai pagar o imposto, para cliente que não vai, fazer o split. Split, como eu tenho dito exaustivamente aqui, eu só encaixo no B2B se for cliente sem crédito compra à vista. Se for cliente que tem crédito e vai comprar 90, 120 dias, até 180, como eu sei de vários casos, não vai fazer split. Ele não tem necessidade de ter o imposto antecipado. Tem falado isso para o fisco, mas eles também, por algum motivo alheio ao meu conhecimento, eles não aceitam. Eles acham que não, a empresa vai querer fazer o split. Cara, eu vou pagar a mercadoria 120 dias. No dia 20, o meu fornecedor tem que pagar o imposto. Por que que eu vou antecipar esse imposto? Ah, dá licença, viu? Eu fico besta com essa história. Mas, de qualquer forma, o que você precisa saber? Cláudio, uma coisa que você pode falar para o seu fornecedor: o preço praticado. No contrato já tem a questão do preço net. Já falei a semana passada, esse assunto está pegando fogo. Pernilongo. As empresas têm que cuidar desse cenário. Por quê? Tem empresa que eu já vi que não vai excluir o ICMS e IPI da base do IBS e da CBS. Então, na nota fiscal, na transição, gente, a gente vai ter dois cenários, tá? A nota com base ICMS, com imposto por dentro, e aí, por exemplo, 2029, 90% do preço da mercadoria vai estar com ICMS e o imposto por dentro. E 10% vai ser faturado em IBS. E faturado em IBS é sem o imposto por dentro, então você tem bases distintas, tá? Não, o fornecedor já disse que é tudo R$ 1.000. Não é. Garanta o seu contrato para você não ter surpresa. Por quê?
Se for assim, e isso aconteceu, e é por isso que eu fiz o post. Se você não leu, dá um pulo lá no meu LinkedIn, tem um post sobre isso, eu comparo. Eu tenho feito muita pesquisa do que foi feito, tenho acompanhado, né? Como foi o processo na Índia, tem alguma similaridade e tal. Sempre fui, gostei da Índia. O que que acontece? Eles tiveram duas fases lá, né? Em 2005, entrou que nem a gente, sem nenhuma ação do governo. O governo acreditou no empresário. Na segunda fase, em 2017, ele falou: opa, vamos corrigir isso, né? E aí publicaram leis para proteção do consumidor, enfim, na operação de compras, para garantir o preço real. Então, o que eu estou falando para você? Garanta no seu contrato que o preço líquido praticado vai ser colocado na nota. Porque aí não tem dúvida. Ele não vai poder dizer que R$ 1.000 era o preço da mercadoria. Não, aí você fica naquela discussão. Ah, mas você não tirou o imposto e tal. Esquece isso. Qual é o preço líquido do produto que você está comprando hoje a R$ 1.000? 744,15, né? É esse o preço. IBS, 744. Ah, se vai ter split é uma coisa, se não vai ter split é outra história. Tá bom? E isso é fundamental, porque, como eu cito lá na Índia, eles tiveram uma inflação interessante com a primeira fase da reforma deles. E, logicamente, você vai ser cobrado do seu fornecedor. Olha que legal essa história, né? Assim como você vai cobrar do seu cliente, você será cobrado do seu fornecedor. Perfeito? Ah, mas eu atuo no varejo. Não importa. Você será cobrado dos dois jeitos. É, eu sei que é difícil essa discussão, tem empresa que nem discutiu isso ainda. A gente precisa tratar o tema. Porque senão você vai ter que jogar esse imposto ICMS dentro do IBS, seu cliente vai rejeitar. E olha, você vai ter dois cenários, né? O, o cliente que tem gente me acionando agora, estou no ar. Tem gente que vai tirar esse imposto e tem gente que não vai. E aí o que vai acontecer com o mercado? Naturalmente ele vai ser engolido, porque é aquela história do share, né? Quem é que vai comprar de um cara com todo o trabalho que está sendo feito com a reforma tributária, quem é que vai comprar de uma empresa que esqueceu, fingiu que esqueceu que tem que tirar o imposto, em comparação com outra, como a sua empresa que tirou e está tratando de forma adequada, sabe? Eu não sei, eu converso com o fisco, eles dizem que isso não vai acontecer, porque o governo entende que o empresário, eu falei, ó, esquece isso. É igual a história do combustível, né? Falei isso que já também. É, mudou lá na usina, na refinaria, 20 centavos no preço do combustível. Esse preço não chega na bomba, ele fica no frete. E é isso que tem, é essa questão que a gente está enfatizando aqui. Cuidado, garanta a existência do seu negócio, que ela seja perene e sem esse imposto, sem a inclusão desse imposto. Porque se ele incluir, você vai ter que incluir. Ou você vai absorver isso. E a hora que você inclui, o seu cliente vai reclamar: opa, o que está acontecendo aqui? Ah, mas é que o meu fornecedor esquece, então. Você não vai ter essa discussão, a não ser que você seja o fornecedor único e exclusivo daquele cliente. Mas vamos falar da reforma tributária, né? Esse foi só um preâmbulo. Tem uma novidade aqui que eu estou colocando na newsletter, deixa eu destacar aqui para vocês, que é a história sabe, aquela portaria da Receita Federal que autoriza o compartilhamento de dados das suas operações a terceiros, ela sofreu uma atualização e agora está incluindo também alguns detalhes do INPE.
É, isso mesmo. Existe uma portaria da Receita Federal já antiga, de 2022, até antes, 2017, que autoriza o SERPRO, que armazena os dados das notas e das operações, a fornecer, a liberar esses dados para terceiros. Ah, mas olha só, o terceiro tem que estar identificado, tem que ter procuração. Gente, já vi coisas terríveis aí em relação a essa a busca por dados, né? Numa linha geral é assim, você rachou para abrir o mercado lá fora e um cara esperto, se for bem esperto, ele consegue, vai conseguir os seus dados de forma oficial, qual o cliente que você tem lá fora, fornecedor ou cliente, no caso aqui é do INPE, né? Mas tem os dados de exportação também da do INPE. Então, o mercado que você abriu com grande dificuldade, isso vai estar à disposição daquele que for inteligente o suficiente para buscar esses dados, tá? Ah, mas ele vai ter que ter uma autorização minha. É, vai. Uhum. Assim como a imagem, assim como uma série de coisas que estão fazendo aí na internet com as inteligências, com as IAs, eles fazem, tá? Então, a gente é contra essa portaria há muito tempo, lá no projeto de 2017, gente. Já conseguimos algumas vitórias, derrotas, enfim, e ela continua, ok? Então, vamos agora. Então, é isso aí, eu vou publicar daqui a pouco na newsletter, talvez saia no final da noite. Vamos falar da reforma tributária, projeto piloto. Bom, a Receita publicou aquela comunicação, que ela fez uma publicação sobre o projeto piloto, que vai começar em julho, não mais em junho, como os seus expoentes palestrantes falaram há algum tempo e falaram em eventos. Mas, em julho, o projeto da nota fiscal eletrônica começa em julho também. Então vamos entender. Você fala assim: ah, eu queria participar do piloto. Aí me perguntam: por que que a Receita está falando que vai entrar em julho, com e algumas empresas no piloto, e lá no ENCAT ou no pré-comitê gestor não existe esse rigor? Não é assim. Uma coisa é a nota fiscal eletrônica, que você tem um ambiente de homologação disponível para poder testar, lá no pré-comitê gestor, a partir de julho. Só que tem um problema, aí você quer testar o IPA, que é o módulo de apuração, o paralelo do ROC da Receita. Você não vai ter acesso. Ah, os testes da nota você vai fazer, beleza. Mas testar a receber os dados da pré-apuração, fazer o ajuste lá no IPA, isso aí você não vai ter. Ah, nem fazer eventos? Olha, eventos está prometido para segundo semestre de 2026, tá? Segundo semestre de 2026. O IPA, na realidade, o IPA e a pré-apuração ajustada, a pré-apuração é a partir de outubro. Então você começa a fazer os testes de nota, né? Validando, e em outubro, para quem é do piloto, vai ter acesso ao IPA. E o ROC, segundo a Receita, a partir de julho, aí para empresas que vão testar, vão falar, olha, está errado, preciso disso. Em termos de layout da nota, todos os fornecedores já têm, tá? Todos os fornecedores já têm condições de gerar. Opa, dei um chute aqui no tripé. Todo mundo tem acesso a esses, já consegue gerar software house, eu já tenho aqui vários XMLs que me mandaram. Mas falta informação, né? Por exemplo, o seu Secless está pronto? Você já colocou todas, mas todas as operações da sua empresa do- no parametrizada? Não, né? Porque o seu RP ainda não forneceu, de repente a software house não forneceu, mas você tem que ter planilhado. Quais operações você faz? Você faz consignação industrial, comercial, você faz beneficiamento, remessa para beneficiamento, devolução de beneficiamento, operação triangular vem da ordem,
Quais operações? Lista todas elas. Qual é o C-Class dela? Onde você vai achar o C-Class? Lá na lei, ou agora só na Lei Complementar 214, é só isso, para IBS e CBS. Porque a partir da instituição do comitê gestor, melhor, vamos voltar uma página. A partir da aprovação do PL 108, aí vai instituir-se-á o comitê gestor. As prefeituras vão entrar em acordo para escolher os seus representantes, porque hoje está mal briga, né? Vão escolher os seus representantes, e aí sim, a gente vai ter o RIBS, Regulamento IBS. E aí no RIBS você vai ter que buscar essas operações que estão faltando. Simples remessa, que não tem lá na Lei Complementar 214. Ela não trata disso. Isso vai ficar para as infralegais, tá bom? Então, mas você precisa ter. A minha sugestão, pega um Canva ou PowerPoint, é porque hoje estão defenestrando o PowerPoint, já não é mais. Tudo bem, usa a ferramenta que você quiser, coloca o processo. Mas, gente, o processo adequado. E às vezes chegam aqui para mim para pedir ajuda de operação e falam, não, isso aqui não. Ou então a pessoa descreve a operação e fala, não, não quero. Porque o fisco também não quer. A gente discute com o fisco. Eu quero a empresa, a fábrica X, o CD Y, o fluxo. É simples isso. Todo profissional de tax tem que trabalhar com isso. Aí você monta um slide para cada operação. Aí você vai ter o C-Class. Quando você for parametrizar no seu sistema, se for um que eu trabalhei e fiz academia, você tem que criar o IVA. Então você coloca lá IC0 e ó, saímos do ar. Pronto, voltamos. Então você tem que criar essas operações todas no Excel. Você fica com um book da sua empresa. Gente, isso é o básico, tá? Eu fiz isso para implantação de SAP, foi show de bola. O pessoal do comercial que, eu preciso da operação, tá aqui, ó, companheiro. Vai lá, cria o IVA, fechou, tá pronto. Então é isso que teria que estar pronto agora para começar os testes. Teste integrado, gente, olha só. Você corrigiu o preço, você já tem o seu. Não quero usar o termo porque não vou achar que eu sou defensor, trabalho na SAP. Da sua planilha de custos e de cálculos dos impostos, você precisa ter lá a sua montagem da pricing nova. Lembra, pricing nova tem ICMS e vai ter IBS, e vai ter CBS, e vai ter PiscoFins, e vai ter IPI, e vai ter ICMS-ST, ela é completa. Você tem que estar pronto com isso. Então, quando o nosso amigo, peraí, Cláudio fala que o contador lá de Goiás disse que não precisa fazer nada, eu fico estarrecido. Até para orientar o time interno, o que que vai acontecer em termos de operações, né? Em termos de parametrização, em termos de conhecimento que o pessoal precisa ter, né, sobre essas mudanças tributárias, que só o fato de você não fazer mais a apuração, é o fisco que faz, você vai fazer a conciliação. Aliás, hoje eu vou falar dele na mentoria, o IAS 12, dá uma olhada no IAS 12, CPC 32, se não me engano, reconciliação. Então, gente, vamos correr com esse processo, com essa preparação do ambiente. Você precisa estar com tudo à mão, pronto para poder fazer a sua a sua a montagem do cenário de testes. E eu estava falando de cenário de teste. Gente, dados reais, tá? Não tenta fazer com dados fictícios, inventados, né? R$ 1.000, R$ 100, R$ 10. Eu me ferrei no primeiro teste integrado que eu coloquei esses valores simbólicos, eu me ferrei. Não deu certo, né? Porque quando entrou em operação, deu problema na quebra de valores. Outra coisa, então falando, voltando lá no projeto piloto, eu agora quero, tô pronto, ou quero correr o risco. Gente, quem assinou o protocolo lá em 2017
já está dentro. Quem entrou no Confia, 20 empresas, eu coloquei lá no portal Exped Brasil, são 20 empresas só, não tem mais gente. E as instituições. Aí, se você participa de associações como a Brascom, a Abrasca, enfim, a FRAC, acho que até o IDV participa desse processo, eu não sei. Então, tem as instituições que participam e que vão pedir para colocar o seu associado. Mas não peça se você não está pronto, tá? Queima o filme. Aí na segunda fase, aí nesse número aí deu cento e poucas empresas, 120 ou menos que isso. Aí na segunda fase entram as indicadas pelo comitê gestor, por outras associações, para fechar esse número. Aí essas indicações é para testar a apuração, a pré-apuração, para fazer todos os testes do ambiente novo. Porque para testar nota você já está pronto. Em julho você começa a testar. Se você tiver tudo isso que eu falei em termos de dados, em termos de informação para trabalhar. Não adianta querer fazer parte do piloto se a sua empresa não tem esse perfil também, tá? É porque você precisa do apoio da sua TI. A TI está engajada nesse processo? Ah, não, a gente está com previsão, estamos em projeto de upgrade de RP. A TI não vai te atender. E você vai precisar de ajuda. Projeto SPED, gente, o que aconteceu? Os testes começaram, a Software House estava testando. Eu levei, eu montei arquivo na mão. Ora a gente fazia no TXT, TextPad, né, que é o volume maior. Ora a gente fazia no Excel. E teve uma época até que o CEPRO desenvolveu um programinha para gerar base de, teste, de dados, porque ninguém estava levando. Então ele falou, ó, tá aqui um programinha. Aquela fase foi muito boa, porque era presencial, né? Lá no CEPRO em BH, no Nova Lima, e ele tinha até um certificado fake para poder fazer o serviço completo, né? A gente testava o dado, incluía os dados e o certificado para homologar esses dados. Então, era completo. Ah, o ReceitaNet BX foi montado também nesse período, lá em 2011, e depois veio a FB Contribuições, enfim. A gente fez todas as homologações presenciais. Depois passou um tempo, vieram homologações online. Agora, por exemplo, eu acredito que será online, né? Tudo que a gente passou pela pandemia e o home office, todas as atividades de home office, eu acredito que será também online. Até porque não tem espaço lá para colocar 120 pessoas de imediato, muito menos 500 pessoas. Então, neste ponto, é bom, porque aí você não tem esse deslocamento, tem que tirar o time fora da empresa, mas ao mesmo tempo você perde um pouco da conexão, da troca que você costumava fazer durante o presencial. Ah, mas tem os grupos do WhatsApp. Não é a mesma coisa, não, tá, gente? Eu vivi os dois lados, eu sei, como que funciona isso, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Projeto piloto, então eu expliquei como que você vai conseguir buscar a sua associação ou aguarda aí o comitê gestor, quando instalado, ele vai fazer indicações de empresa. Se é software house, tem que buscar a associação que te represente. Ah, eu não participo de nenhuma. Então, ninguém vive sozinho, né? Tem que ir atrás. Tá bom, pessoal? Obrigadão, um grande abraço a todos e até a semana que vem. Semana passa rápido, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vamos encerrar aqui.